é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo. É o Evangelho, a Boa Nova, para todos os povos, para todas as criaturas. É a Boa Nova de redenção para toda a criação. E hoje eu lerei na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, sangue, só representações físico-orgânicas. A nossa luta transcende o nosso encontro histórico visível de mamífero com mamífero, de Homo sapiens com Homo sapiens. A nossa luta transcende os embates daquilo que nos caracteriza como seres de guerra, de inveja, de amargura, de confronto, de competição, de posse, de desejo de propriedade e domínio. A nossa luta viaja por dentro disso, mas transcende a isso. Não é contra a carne e contra sangue apenas, e sim contra principados e contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir, aguentar o tranco no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. Não é mais ou menos, é um poder que capacita você, na graça de Deus, a aguentar o dia mau e vencer tudo. Não se está falando de um treinamentozinho para ter bom ânimo e pensamentos melhores. Isso ajuda sempre. Mas aqui o buraco é infinitamente mais em cima. As coisas que a gente aprende nos cursos e treinamentos de bom ânimo, de melhoria de atitude, de como aprender a responder, como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso tudo habita a dimensão da carne e do sangue, do treino humano. Mas o Evangelho deixa isso para trás e vai e entra e penetra e se miscui num ambiente para o qual nenhuma psicologia do mundo tem o que dizer, num ambiente para o qual nenhum treinamento de meditação, de yoga, por melhor que seja, por mais saudável que seja, alcança equipar você e gerar capacitações espirituais para esse outro nível, que é um nível muito superior, muito maior, contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo quer dizer quando está falando disso? Quando diz: sede fortalecidos, que é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Vocês podem ser, e não só podem ser, vocês podem se tornar, vocês podem decidir, vocês podem caminhar na direção disso. Tem a ver com decisão, com escolha, com obediência, com fé,
com decisão que nasce do coração para além da compreensão e do entendimento imediato. Como tudo no Evangelho, você primeiro precisa crer, praticar, para poder experimentar e então processar, compreender o que excede a todo entendimento. É o ciclo apresentado e repetido recorrentemente pelo Evangelho. E as pessoas querem atingir o que o Evangelho propõe sem fazer a viagem que o Evangelho diz ser absolutamente inevitável e sem cuja viagem ninguém atinge, ninguém alcança, ninguém é ativado para a possibilidade prometida. Ninguém. Portanto, ele diz: sede fortalecidos. É uma ordem, é um imperativo e, portanto, designa uma possibilidade, não uma utopia. É possível ser fortalecido no Senhor. É para isso que estamos aqui. Não é para crer numa figura, num conceito interessante, bonito, lindo. Meu Deus é mais bonito que o teu Deus, é esteticamente um Deus mais legal, é filosoficamente um Deus mais palatável do que os outros deuses. Desculpa, gente. Eu, pelo menos, não tenho capacidade de me entregar a uma abstração dessa natureza. Ou é ou não é, ou a gente pega ou a gente larga de vez. E o Evangelho o tempo todo está dizendo que é possível, que é praticável. É tão praticável que o mote recorrente de Jesus é esse. Quer será e experimentará que esta palavra é verdade. O resto é para cursinho de seminário, é papo furado, é para você escrever sobre Deus, é para se divertir fazendo poesia abstrata ou qualquer coisa assim. Mas aqui se está falando de algo para se viver, para aguentar o pau, não só de carne e de sangue, mas de coisas para além dos olhos, para além da visibilidade, para além da detecção, para além da psiquiatria, da neurociência, da psicologia, da filosofia, para além do condicionamento orgânico, físico. Tem muita coisa muito para além de carne e sangue. Carne e sangue é um limitador muito pequeno, físico, espaço-temporal. Está vinculado àquilo que nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Tem a ver com o ciclo biológico. E aqui Paulo diz que tem alguma coisa que está para além da biologia. Tem para além disso, tem a vida no espírito, tem Zoe, tem a dimensão de uma existência que se conecta no ambiente das coisas que os olhos não alcançam e os laboratórios não distinguem. Então, sede fortalecidos é uma possibilidade, se vocês fizerem isso com confiança no Senhor. E não pode ser quiz de ver quem sabe mais sobre a Bíblia. Isso é bobagem de menino. Você está falando aqui num tempo em que não tinha Bíblia para ser estudada, seminário a ser frequentado, distrações religiosas a nos ocuparem a mente. Não, é um tempo de imperador perverso. Você está aqui viajando entre Calígula, Cláudio, Nero. É uma maluquice. Os Herodes doidos, os perseguidores religiosos judaicos caninos. E assim mesmo Paulo diz, olha, nossa luta não é contra o Império Romano apenas, não é contra os nossos detratores religiosos, nem contra aqueles
pitbulls religiosos que andam me mordendo estrada fora, lobos da raiva contra mim, contra nós. Não, não é isso aí. Quem dera fosse só isso. Mas a luta é muito maior, por isso sede fortalecidos para um embate que transcende a programação neurolinguística, os treinamentos, os ensinos de positividade, que são úteis, mas chega um nível em que eles encontram seu teto. O teto é baixo e desses condicionamentos e o desafio que nos é posto está muito para além de tudo aquilo que com técnicas e treinamentos a gente consegue enfrentar ou se condicionar para vencer. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E isquios, que é a palavra usada aqui para designar força, isquios, domínio, força do poder de Deus. Vocês precisam ser fortalecidos no poder, nesse poder divino que pode ser ativado em vocês. E não se pode imaginar uma vida de discípulo de Jesus vitoriosa que não seja fortalecida nesse poder, no poder de Deus, na força do domínio de Deus em vocês. Vocês têm que ser um reino de domínio do Espírito de Deus. E aí vocês vão enfrentar tudo. Portanto, se revistam. Há equipamentos, há preparações, há discernimentos, há conhecimentos, há atitudes, há decisões que têm que ser assumidas, pois elas são equivalentes a armaduras a serem vestidas. Há um poder a ser acrescentado. Você não é enviado nu para o mundo. Você é enviado vestido e armado em dimensões que dão a você um poder de enfrentamento e de invulnerabilidade, a menos que você se vulnerabilize pelo medo, pela culpa, pelo pecado, pela distração, pela não percepção do nível da verdadeira dificuldade a ser vivida. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui há uma diferença entre o homem que anda nu pelo mundo, lutando contra a carne, contra o sangue, com os instrumentos de carne e sangue, com astúcia, com estratégias, com treinamento de como provocar o outro, para o outro chegar mais perto de fazer o que eu desejo. Como tudo isso que vocês aprendem nesses cursos de como se tornar um indivíduo emocionalmente superior, como ser líder, tem mais cacique do que índio nos treinamentos oferecidos, nas falácias propostas, mas você só está, na melhor das hipóteses, recebendo um treinamentozinho para lidar com carne e sangue, as contingências humanas, psicológicas e do comportamento social. É útil? É útil. Desde que você não imagine que a vida acaba aí, porque está longe de acabar. Tem outros mundos, tem outras camadas, tem outras dimensões, tem outras provocações, tem outros adversários, tem outros arcabouços de poder, tem infinitamente mais entre o céu e a terra do que supõe a sua vã filosofia, a sua vã teologia, a sua vã psicologia. Tem muito mais do que dá para perceber. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para o quê? Para poderdes. Olha como é
são verbos de poder. Sede fortalecidos na força do seu poder. Revestivos é uma outra decisão. Eu me revisto, eu tomo posse pela fé de toda a armadura de Deus com a finalidade de poder ficar firme, contra as ciladas do diabo. Então, para além dos poderes políticos, econômicos, sociais, das contingências e das conjunturas ou das dificuldades estruturais desse mundo, há muito mais a ser vivido do que dá para ser compactado num pacote ideológico ou numa proposta política. Pobrezinhos de vocês, estão no mobral da consciência espiritual se imaginarem que as coisas se definem no âmbito dessas pequenezas apenas. Por isso, revestivos, decidam vestir toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra, não é se defendendo, é ficar firme contra, é não ter medo de cilada do diabo nenhuma. E é literalmente no texto grego o que está dito é para poderdes ficar firmes contra os métodos do diabo. Cilada aqui no texto grego é método, é metodologia do mal presente no mundo, no sistema. E tem que ser assim, com essa consciência, nesse nível de percepção espiritual e com essa decisão de fé. Por quê? Porque a nossa luta não é apenas contra a carne e sangue, contra a química orgânica, contra dificuldades e idiosincrasias psicológicas identificáveis. Não, a nossa luta está para além disso. A nossa luta está presente também nessas dimensões, tanto quanto as transcende imensamente mais. Não é contra carne e sangue, não é contra adversários físicos, políticos, ideológicos, religiosos, está para além disso tudo. E sim, a verdadeira luta, Paulo diz, e sim, não é contra isto, e sim contra, aonde o bicho pega é num outro nível. Aí Paulo diz, é contra arcanjos, anjos e arcanjos do mal, presentes, esses arcanjos, na tentativa de controle político das hierarquias nacionais. Homens em lugar de poder elevado estão sob influência de arcanjos perversos. Na visão de Paulo, além do que a gente podia designar como poder humano político, tinha antes disso, superiormente a isso, forças espirituais do mal. É o que a gente aprende, por exemplo, no livro de Daniel, onde se fala do principado da Pérsia, lutando contra o anjo Gabriel, para que ele não levasse uma palavra profética a Daniel sobre o futuro do povo de Israel. Ou no livro de Daniel se fala de Miguel, o príncipe do povo de Israel, um arcanjo, que veio em socorro de Gabriel numa luta espiritual, numa dimensão e numa camada que não acontece em campos de batalha desse mundo, que não caem sob o poder das nossas visibilizações. Esses são principados e potestades. Texto grego é exousia, que designa poderes em si, que vão desde forças espirituais, que algumas delas existem sem nenhuma pessoalidade, existem como poderes energéticos, poderes psíquicos, coletivos, adensados sobre a sociedade humana,
poderes exousias, contra também os dominadores deste mundo tenebroso. Aqui são os dominis, são os déspotas da política, os que dominam, usam, manipulam, marionetam e induzem os representantes de carne e sangue do poder político. Ontem, reunião da ONU, vocês estavam ouvindo só os representantes dos países falarem? Eu estava vendo, além deles, principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, botando na mente, na intenção coletiva de muitos desses representantes políticos, sentimentos da pior natureza, espalhados pelo mundo. Não só entre potências baixas do médio clero como nós, mas entre as superpotências. Vocês não têm ideia, vocês acham que tem que haver uma macumba na Casa Branca para algo descer lá? Aquilo ali é magia negra o dia inteiro, é mentira, é tentativa de engano, é assassinato pontual, são decisões que mexem com a vida humana, assim, encanetadas de raiva e de frustração. Amalucados e forças invisíveis induzindo esses loucos o dia inteiro e piorando quem eles próprios são, e embora já sejam horríveis, ficam piores. Nossa luta é contra as forças pneumáticas do mal, forças intangíveis do mal. Não há medidor de nenhuma natureza para sentir a presença deles. Eles são sutis, são pneumáticos, são espíritos, são indetectáveis. E são forças malignas. Das camadas superiores, aqui chamadas de regiões celestiais, para designar não algo positivamente, necessariamente positivo. Regiões celestiais em Paulo podem ser positivas e negativas. No caso aqui, ele está falando, usando uma linguagem contemporânea, nossa luta são contra todas essas forças que habitam dimensões espirituais superiores a nós. Por quê? Por quê? Porque se nós partirmos para a vida sem nos prepararmos nessa consciência para o embate real e verdadeiro que nos aguarda, nós vamos ser tragados se toda a nossa preparação for para lidar com carne e sangue contra a astúcia humana apenas. Portanto, por causa disso, sabendo disso, tendo consciência disso, tomai, é outra vez uma decisão minha, eu tomo, eu pego, eu escolho. Tomai, decidi viver tomando posse de toda a armadura de Deus. Está aqui disponível, pega quem quer, não pega quem não quer. Ela não é posta sobre quem não toma. Ela está disponível para quem toma. É gratuita. Não tem que fazer 45 dias de jejum. É uma decisão de fé e de começar a viver segundo essa consciência, ativado por essa percepção. Portanto, tomai. Decisão é de vocês. Tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir, aguentar o tranco da existência, resistir no dia mau, e o dia mau chega. Chega aquele dia perverso, aonde todas as perversidades se reúnem contra você. Eu conheço esse dia muito bem. Ele já me veio com aquela fúria de intenção de me liquidar, de me tragar vivo, de me comer gritando, assistindo minha própria morte,
tão pavoroso e pavorosos já foram esses dias maus, mas pela misericórdia de Deus, eu não fui tragado. E nem serei, porque existe para mim, e eu tomo posse de toda a armadura de Deus, para que eu possa, como foi no passado, vir a ser no presente. No passado eu já aprendi o que é para essa luta sem toda a armadura de Deus e sair muito machucado. Agora eu não tenho nem por que brincar com isso. Eu sei como o dia mau é infinitamente maior do que nós. E ele come a gente vivo. E ele chega para todos com aquele poder de convergência inexplicável de todos os males caindo conjuntamente sobre a sua vida. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. A promessa é essa, que existe um poder para a gente resistir, se a gente tomar posse, se a gente se vestir. E com esse poder a gente atravessa tudo. A promessa é, vocês podem atravessar principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças malignas do mal nas regiões celestes. Vocês podem, tomando a armadura de Deus, enfrentar todo e qualquer que seja o dia mau e permanecerem inabaláveis. Sendo assim, ele diz, estai, pois, sabendo que é assim a luta e que é assim a possibilidade de poder, estai, pois, firmes, plantados, inarrancáveis nessa consciência, vestindo-vos, cingindo-vos é a palavra que significa vestir a roupa íntima, se cingir do que ele chama da verdade, que é como usar a verdade como cueca do nosso íntimo. O que ele está dizendo é, você quer se vestir com toda a armadura de Deus? Isso começa usando a verdade na intimidade do ser mais profundo. A imagem que ele usa é da vestimenta romana antiga, do pano amarrado como cuequinha pequena debaixo da armadura, para proteger as intimidades do indivíduo. Vocês tomem a armadura de Deus e o primeiro passo é vistam-se da verdade no íntimo, na consciência. Não mintam para vocês mesmos, não alimentem enganos mentais. Não vivam vida dupla, uma para fora e uma no íntimo, diferente. Ao contrário, façam a verdade habitar o mais íntimo possível da existência de vocês. Esse é o primeiro aspecto de estar vestido com as armaduras de Deus e ter o poder para aguentar no dia mau todas as coisas e permanecer inabalável, é ter a verdade plantada no íntimo. Também vestindo-vos da couraça da justiça. Que justiça? Justiça própria? De que eu diga que estou me esforçando para ser o homem mais santo do meu grupo, o mais isso, mais aquilo, o rei do exemplo. Não, isso aí é justiça própria, que é trapo de imundícia, é pecado, é presunção, é soberba, é orgulho. A justiça de Deus é aquela que vem pela fé em Cristo. É a justiça que não é minha, que me foi imputada por Jesus na cruz. Quando ele pagou todo o meu pecado, tirou toda a minha culpa, e eu tenho certeza que eu sou um ser sem culpa. Sou um pecador sem pecado, fui lavado e justificado em Jesus. Sou um pecador sem pecado por causa da cruz. Essa é a justiça que fica aqui, ó, no meu peito. Está aqui. Estou vestido por essa couraça de Cristo. Pode mandar a espada, pode vier o que quiser, é inatravessável.
vestido com a couraça da justiça da fé em Cristo, tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, ou seja, andando nos meus caminhos exclusivamente pisando nas pegadas de Jesus, nas sandálias prévias, nas marcas e nas digitais de Cristo, conforme me são indicadas no Evangelho como caminho a ser seguido. Eu calço esse caminho, vivo, ando por ele, o Evangelho da paz, me preparo nele, me coloco em estado de prontidão, de preparação, de responsividade, ou seja, me calço de tal modo que eu aprenda a responder à vida não com carne, sangue, ódio, raiva, amargura, vingança, mas me preparo para responder à vida com o Evangelho da paz, com a mente de Cristo, com o ensino de Jesus. É a minha resposta à vida e é o meu caminhar, é o meu chão, é o meu andar, é o meu calçar, é o vestir dos meus caminhos. Calce os pés com a preparação, com a prontidão do Evangelho da paz, para que ele esteja em estado de prompting em vocês, essa capacidade de se tornar uma resposta instintiva e instintual, que o Evangelho vire um chão de um caminho natural para vocês, é o que se está dizendo, e aí vocês vão estar preparados para todo dia mau. Além disso, embracem sempre, o tempo todo, ininterruptamente, sem intervalo, sem prazos para dúvidas, embraçando sempre o escudo da fé, sempre. Não tem parênteses para dúvidas. Aí você diz, Caio, isso não é meio inumano? Mano, eu realmente não sei, porque eu me considero um ser humano. E não tenho nenhuma dificuldade para viver assim. Nenhuma. Embraçando sempre o escudo da fé. Que fé? A fé de Jesus, a fé no Evangelho, a fé que Jesus me ensina a ter e a praticar. A fé que não é só um crer, mas é uma manifestação de um crer que se manifesta como fidelidade, é um crer que se transforma em obediência, é um crer que se transforma em convicção, é um crer que lança fora o medo, pela convicção do amor de Deus em meu favor. Pessoalmente falando, de todo o meu coração, eu quero lhe dizer, nesses 45 anos, isso não tem sido complicado. Eu simplesmente me suicidei. Quando eu me converti, eu abri mão das minhas próprias lógicas pessoais, eu morri. Então, quando você morre em Cristo, ao nascer nele você morre, tudo mais passa a ser simples. Só não é simples para o cara que não morreu, que está nessa briga todo dia. Será que é verdade? Não é verdade? Quero uma prova. Preciso de uma apologia, de uma demonstração. Onde será que está? Vou ouvir alguém, quem sabe esse consegue me provar isso melhor, ou aprofundar. Eu nunca tive isso. Eu ia me suicidar aos 18 anos mesmo, não estava brincando de existir. Me converti e me suicidei. E pulei de cabeça nesse oceano do amor de Deus e da fé. E como já estou morto, não tenho o que temer, também não tenho o que duvidar. Os mortos não duvidam. E é só nessa condição que você pode tomar o escudo da fé e andar sem dúvida. Se você tiver morrido para os conflitos da sua necessidade de autodemonstração racionalista sobre o significado da sua fé. Aí você ainda está no mundo dos meninos, de carne e sangue, da academia, da filosofia. O Evangelho deixa isso para trás. E aí quando você dá esse passo,
você começa a descobrir que abraçar e embraçar sempre o escudo da fé é natural. Eu não consigo nem sair, assim como eu não consigo entrar no carro sem botar o cinto de segurança, eu não consigo viver sem o escudo da fé, já está em mim. Olha, eu já estou andando com essa minha bolsinha aqui há uns 5 anos, 4, 5 anos, eu não sei a lugar nenhum sem a minha bolsinha. Imagina se eu, depois de 46 anos, todo dia, vou saber ir a algum lugar sem o escudo da fé, ou viver sem isso. Para mim não dá. É como virou tão natural quanto ter braço esquerdo, direito, perna. Virou extensão da minha consciência, da minha convicção. Esse estar sempre embraçando o escudo da fé, com o qual e só com ele eu consigo apagar, não alguns, mas aqui diz todos os dardos, as setas, as flechas inflamadas, incendiadas e envenenadas do maligno. É com essa fé, é pronto nela que pode vir o que vier, é só bater e quebrar. Quebra tudo na fé. Agora veja que poder que está sendo oferecido. Como isso está para além de todo treinamento mental possível. Isso tem que se desenvolver exclusivamente por causa da fé que transcende o entendimento e que mergulha você na pacificação dessas certezas de que isso tudo é seu e ninguém tem o poder de tirar se você crer e se apropriar na prática da fé, na prática da palavra, onde tudo isso vai crescendo em concreção real e vai se tornando atavicamente vinculado a você, até que se transforma numa extensão do seu ser. E você apaga todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Cuidem da mente de vocês. Não entreguem a mente a um estado de dúvida, porque quem anda em dúvida terá uma mente perturbada. O capacete da salvação é aquela certeza que eu tenho de que está tudo feito e consumado em meu favor, eu não preciso andar revirando culpas passadas, mexendo em lixos antigos, ou aceitando contas enviadas pelo inferno para mim, nem pelos homens. De nenhuma natureza está rasgado, consumado na cruz. E isso é minha paz mental. Eu também não estou preocupado com o dia da minha morte. Eu sei que eu já passei da morte para a vida. Imagina a paz mental que isso dá. O desassombro que isso cria. A proteção mental, psicológica, espiritual que isso carrega. A força que daí advém de proteção para os pensamentos. Se você se vestiu da mente de Cristo, que é equivalente a botar o capacete da consciência de que em Jesus você está guardado. Pela fé você quebra os dardos inflamados do maligno e com o capacete da salvação você anda em estado de pacificação mental e espiritual. Os teus pecados estão perdoados. Você pode ter um pensamento tranquilizado no perdão de Deus. E aí fica difícil para o mal acessar a sua mente se você anda sem culpa e sem medo. E mais ainda, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, numa igreja, o cara já apresenta a Bíblia, a espada do Espírito, que é esta palavra de Deus. Quando Paulo falou isso, não tinha Bíblia nenhuma, ele não estava pensando que as cartas dele, nem a carta aos Efésios, iria entrar
num livro chamado Bíblia, nem Sagrado. Ele estava falando em palavra de Deus como transmissão da verdade. Paulo chega a um ponto de que ele diz: a fé vem pelo ouvir. Ele não diz: a fé vem pelo ler. Eu não tinha o que ler, só tinha o que ouvir. Ela é ativada por esse ouvir, cheio de fé, o ensino verdadeiro de Jesus. Essa é a espada que eu tenho. Está escrito: sai, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu enfrento a malignidade em todos os níveis, dando razão ao Evangelho na minha vida e praticando essa razão do Evangelho na minha vida. Isso é ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é ter essa resposta na vida como resposta simples do Evangelho a tudo quanto me é proposto. Isso é que é devastador, que destrói fortalezas, quando a resposta da minha vida é apenas o Evangelho. A espada da minha vida é a palavra de Deus. E faço isso com toda oração, com toda súplica, como eu falei ontem, orando em todo o tempo no Espírito, orando sem cessar. Você já aprendeu o que é isso e pode acessar no meu portal o que é orar sem cessar, e você vai ter muito mais instrução. Paulo diz: vistam-se disso tudo, tomem posse disso tudo e vivam isso tudo com oração, com intercessão, com súplica, em todo o tempo, vivendo no Espírito, pensando os pensamentos de vocês em Deus e fazendo de toda e qualquer fala de vocês, com vocês mesmos, uma oração na presença de Deus, porque isso limpa o pensar, qualifica a existência. E façam isso tudo com toda a vigilância, com toda a perseverança, com toda a súplica solidária em favor dos outros também. E não esqueçam de mim nesse processo inteiro, porque eu sou um embaixador de Cristo Jesus no meio das circunstâncias aprisionadas nas quais eu estou, e enfrento todas as cadeias de contingências de pensamento e de adversidade ou de produção contrária à minha pessoa. Enfrentarei. Assim, venha dos homens, venha de onde vier. Agora, não dá para dizer que o Evangelho é uma coisa, para a gente crer, cantar domingo, recitar uns salminhos e sair por aí, garantir alguma promessa boa de Deus para a gente dando um diziminho. Isso aí é coisa para creche do retardo. O Evangelho está chamando a gente para algo que vai para além da maior inteligência, da maior força ou da maior contingência humana. Está chamando a gente para saber que a luta acontece em dimensões invisíveis, que as verdadeiras tomadas de decisão acontecem com essa consciência espiritual. Quando eu tenho essa consciência, eu não sou dominado pelo mundo espiritual e ganho poder para atravessar carne e sangue em todas e quaisquer que sejam as suas obstaculações. Ativa algo em nós o Evangelho, e se não fizer, se esse poder de Deus não se manifestar, e se não houver algo que não nos torna seres minerais, nem super-homens, não. Isso tudo só é possível se a gente viver no quebrantamento do amor. Porque sem amor, nada disso é verdade, nada disso é real. Vocês vejam como tudo isso começa. Começa com Paulo dizendo: maridos, amem as esposas. Depois ele diz: esposas, sejam submissas, no sentido de que vocês sejam aquelas que dão suporte à vida,
dos maridos de vocês, isso num tempo em que a mulher não tinha nem voz, nem ver, nem nada. Se fosse hoje, Paulo diria: maridos, amem as suas mulheres de verdade, como Cristo ama a igreja. E vocês, mulheres, usem todos os dons e talentos de vocês em apoio, em ajuda, ou mesmo liderando o processo familiar, se o seu dom for dessa qualidade, dessa característica. Mas marido e mulher, se amem. Amem-se, porque amar faz tudo se tornar natural entre vocês. Quebram-se as hierarquias de poder mundano, de carne e de sangue, de homem sobre mulher. Isso é mundanidade. Isso aí vem ainda dos primatas e da evolução darwiniana. Em Cristo Jesus não há homem nem mulher, quando a gente vira gente grande. Isso tudo que eu li aqui, ele falou ensinando os patrões a tratarem bem seus empregados com respeito, com amor, com decência, com dignidade. Ensinando os empregados, naquele tempo escravos, a respeitarem os seus patrões, até mesmo aqueles que não fossem legais, mas cumprirem o seu papel como se estivessem servindo a Cristo e não a homens. Esse é o contexto antecedente, que desemboca nisso: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, implicando em que não existe nenhuma dessas armas. Não existe verdade no íntimo se eu não tratar meu próximo com respeito, amor e dignidade. Não existe couraça de nenhuma justiça em Cristo se eu faço acepção de pessoas e julgo e me vingo contra o meu irmão. Não existe nenhuma espada do Espírito, nenhum escudo da fé, nenhum capacete da salvação, nenhuma preparação do Evangelho, se isso tudo não for vivido com amor, de modo que são as relações da minha vida que validam as minhas escolhas de fé, porque não é possível que eu diga que consegui tomar posse de tudo isso que me é mandado tomar posse, enquanto eu odeio a minha mulher, eu desprezo o meu marido, eu trato mal meus empregados, e os empregados cristãos se aproveitam em estado de dissimulação dos seus próprios patrões. Não é possível. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas o campo de manifestação da nossa obediência espiritual é aqui, em carne e sangue, na sociedade humana, onde o meu próximo existe, onde eu manifesto as realidades espirituais que estão para além de carne e sangue, mas que tem que ser manifesta no palco do encontro humano todo dia. Quem não entendeu, veja mais 10 vezes que vai compreender, mas eu não vou repetir de novo. Senhor Jesus, eu sei o que eu estou dizendo em Ti, porque é fruto da Tua convicção e da Tua paz em mim. E não é uma paz de ontem para hoje, tem sido a Tua paz em mim. Nos últimos 46 anos eu tenho sido pacificado nesse amor. Já atravessei muitos dias maus e Tu não me deixaste, mesmo quando eu fui infiel, Tu permaneceste fiel, porque Tu não podes negar-te a Ti mesmo. E eis-me aqui de novo, há muitos anos de novo, e de novo, e de novo, reassumindo tudo aquilo que Tu deste para minha qualificação, proteção e vitória em todos os ambientes e camadas desta vida. Eu te peço que isso esteja sendo plantado pelo Espírito como consciência em cada um. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém.